Se você ainda não fala inglês, conhece alguém que ainda não fala inglês e comentou com você essa semana, por esses dias, preciso procurar um professor particular porque eu preciso falar inglês, manda essa aula para ele. Ó, guys, né? Já ia falar para você falar, guys, manda essa aula para ele e fala o seguinte, ó, segura aí, assiste essa aula, assiste esse vídeo antes de você procurar por aula particular, se você ainda não fala inglês. Você precisa estar preparado para estar exposto para uma determinada atividade, né? Quando você se expõe de uma forma imatura, prematura, melhor dizendo, né? Ainda não está o momento certo de você se expor e alguém já vai lá te expor. Sabe quando você ainda não está pronto, alguém vai e te dá um empurrão? A gente nunca se sente pronto, mas essa exposição muito prematura também não é adequada. Teacher, quando eu vou saber então que eu estou pronto para me expor ou não? Você vai ter que sentir isso, tá? Por exemplo, eu preparo os meus alunos para o momento que eles vão se expor. Então, só para você entender, como que eu vou sentir isso, Teacher? Então, a gente tem lá, vamos imaginar, a gente começou uma turma nova. Aí a gente tem a primeira aula ao vivo, que é para se conhecer, falar como vai funcionar, a gente não tem nenhuma prática de atividade agora. Aí ele vai ter várias aulas, onde ele vai praticar todo dia, sozinho, a princípio, para daí a gente ter um segundo encontro onde a gente vai praticar em grupo. Então, quando ele vem para esse segundo encontro e pratica em grupo, ele já está preparado para aquele momento. Ele já praticou aquela atividade antes, várias vezes, só que agora ele vai praticar com um grupo. Então, só para você entender, como que eu vou me sentir preparado? Porque se for uma exposição prematura, para você entender, seria algo do tipo: você começou lá a estudar, já entrou num grupo legal, pessoal, gente boa, bacana. E aí na primeira aula, vamos imaginar que seja uma aula online, que no momento vai ser assim, né? Na primeira aula, o instrutor, o professor, né, aquele que está comandando ali a aula, abre o seu microfone e pede para você já, ó, fala da sua vida toda aí em inglês. Tipo, mas nossa, eu não estou preparado ainda para isso. E aí aquele constrangimento, aquela sensação, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso é uma exposição prematura, tá? Em aulas presenciais, por exemplo, acontece muito do tipo, fulano de tal, vem aqui, fala isso. Ou, né, fala isso para todo mundo aí em inglês. Então, você ainda não está preparado para aquele momento. Então, tudo isso é um processo. Mas é importante você entender que a aula em grupo, ela vai te ajudar muito mais, mas muito mais mesmo do que uma aula particular, só você e o professor, se você ainda não fala inglês. Teacher, eu já falo bem pra caramba, já sou um nível super avançado. Já tô no nível avançado, tá? Não precisa nem ser o super avançado, já tô no nível avançado. Já saí do intermediário, já estou no avançado. Aula particular para mim seria bacana? Sim, seria bem bacana. Não que só a aula particular funcionaria para você, né? Mas nesse momento você pode pensar sim em aula particular, desde que você tenha oportunidades para praticar inglês com outras pessoas. Às vezes no seu trabalho você está sempre falando inglês, né? Então você pode sim ir para uma aula particular porque você já pratica no trabalho. Teacher, eu estou no nível avançado, mas eu não tenho oportunidades para praticar o inglês, porque no meu trabalho eu ainda não uso, eu falo muito bem, mas eu não tenho com quem praticar. Então, o grupo vai te ajudar a manter a prática. Um grupo com o seu nível de inglês, né? E a aula particular pode te ajudar com algumas particularidades que você acredita ou seu professor acredita que precisa ser trabalhado. Então, assim, a aula em turma sempre vai trazer esse benefício de interatividade prática, porque aí você vai falar com pessoas diferentes, mesmo que a sua turma seja uma turma de brasileiros, vamos considerar, cada um tem o seu sotaque, né? Principalmente as aulas online. A gente tem um lá do Ceará, a gente tem um do interior do estado de São Paulo, a gente tem um lá do Rio. Então, são sotaques diferentes. Isso é muito bom. Vai deixando você cada vez mais acostumado mesmo a ir ouvindo o inglês sendo falado de várias maneiras diferentes, porque na vida real é isso que acontece, não é? Se você está no seu ambiente de trabalho, você usa o inglês para encontros, congressos, e aí você tem um indiano falando inglês, você tem um francês falando inglês, você tem um norte-americano, você tem um britânico, são vários sotaques diferentes. Então, quanto mais você puder
ter essa prática de ir se expondo, né, com pessoas diferentes, sotaques diferentes, isso só tem a agregar. Então, se você não fala inglês, guys, não tem como fugir disso. Ah, Titi, mas no meu caso, ó, a maioria das vezes que as pessoas chegam até mim e falam, Titi, mas no meu caso eu tenho isso de dificuldade, eu tenho dificuldade com a pronúncia, eu tenho dificuldade com aquilo outro. Eu falei para meus alunos, né, na aula ao vivo, esses dias, você começa a descobrir que você não tem dificuldade com nada. Você só não tinha um jeito adequado de fazer as coisas. A maioria das pessoas chegam até mim, Titi, eu tenho muita dificuldade com pronúncia. E aí, quando a gente começa com as aulas específicas de fonética, de sons, ela descobre que ela não tem dificuldade com pronúncia. O que ela tinha ela não conhecia os sons, ela não conhecia a fonética no inglês, e aí, por conta disso, muitas palavras ela não conseguia falar. A hora que ela conhece os sons, ela aplica e ela fala. É simples assim, né? Então a gente começa a descobrir que um monte de coisa que a gente constrói na cabeça, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo outro, a gente não tem nenhuma dessas dificuldades. É só uma questão que antes eu não sabia como fazer, aprendo e aí eu aplico e o negócio acontece. E acontece, é um processo bem natural. Então, as aulas em turma vão te ajudar a alcançar esse objetivo de falar inglês. Não tem como fugir disso. Eu já tive alunos que só conseguiam falar inglês comigo. Né? Muitas vezes ainda o aluno fica tão dependente do instrutor ou do professor, o que não é nada bom, né? Que às vezes o aluno brincava, eu vou para tal lugar, num congresso, teacher, nossa, não tem como ser comigo não para você me ajudar. Quer dizer, como é que vai ficar dependente de alguém, né? Não. Né? Então você tem que estar se expondo mesmo de forma preparada para isso, não de uma maneira prematura, porque isso também te prejudica, mas num ambiente onde você sinta que você está sendo preparado para isso, para ser exposto da forma adequada, mas sempre já interagindo, já trabalhando em grupo, se você ainda não fala inglês. É o que mais vai te ajudar, é o que mais vai acelerar o seu processo de fala, tá? Guys, te vejo então na próxima aula, tudo bem? See you guys. Bye bye. Thank you.